Olá, eu sou o Thiago Santos. Deixa eu dar uma ajustada nessa câmera aqui. Aí, acho que assim ficou melhor. Deixa eu dar uma ajustada também na cadeira, beleza? Bom, hoje é segunda-feira, dia 20 de abril, às 14h37, 12h37, né? Mais recentemente, né, há pouco tempo, eu zerei Zelda Wind Waker, né? Terceiro Zelda da franquia que eu joguei e zerei. Na verdade, até hoje, assim, todos os jogos que eu iniciei da franquia eu zerei, com exceção do A Link to the Past do Super Nintendo, que eu já cheguei a jogar, tipo, por meia hora e depois parei. Mas tudo bem, não era minha época de jogar Zelda, né? E é isso, cara. Eu vou contar um pouquinho da minha experiência, das mecânicas do jogo. Primeiramente, visual, né? O Wind Waker, ele é original do GameCube, se eu não me engano, e pelo que eu ouvi, na época ele foi meio rejeitado por ter gráficos supostamente infantis. Coisa que eu não achei infantil, eu achei. É porque assim, a gente passa por várias fases na vida, né? O gráfico dele é muito cartunesco. Então não é um gráfico realista, que passa o visual mais maduro. Por outro lado, também não é algo pixelado. Tipo pixel art, como é o caso dos jogos de GBA, de Super Nintendo. É isso, né? E também tem muito mais polígonos do que o do Nintendo 64, por exemplo, o Ocarina of Time, que é outro que eu joguei. Sobre os gráficos, eu não achei eles infantis, eu achei eles bons, na verdade. Infantis, cara. é, Olha, eu vou dizer sim, são um pouco infantis, mas isso não quebra o jogo, não deixa o jogo ruim, né? Na verdade, se você for parar pra pensar, esses gráficos realmente eles fazem jus a, tipo, parece ser realmente um jogo infantil pra um videogame de criança mesmo. Então você compra lá um GameCube, agora o GameCube parece um videogame mais maduro, né? Ou um Wii U, aí você dá pra criança jogar ali. Aliás, agora eu fiquei na dúvida, não sei se era GameCube ou era Wii que ele tinha sido lançado. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Ah, digitando aqui, Zelda Wind Waker, ele, deixa eu ver. Ah, NCG, que é Nintendo GameCube, né? É NGC. Ele foi lançado pra GameCube, sim. Ele deve ter sido lançado pra Wii também, mas enfim, o GameCube é mais antigo, então ele deve ter sido lançado pra ele primeiro, obviamente. Talvez pros dois. E, cara, incrível, assim, o jogo eu achei muito bom. Na verdade, foi o segundo jogo 3D de Zelda que eu joguei, né? O primeiro foi o Ocarina of Time, e aqueles gráficos do 64, eles são bons, assim, mas nem se compara aos gráficos de hoje em dia, né? O console sofria pra manter aquela parada e tal, não é, enfim. Os gráficos, eles eram bons pra época, mas se você for comparar com hoje, o bagulho é ultra defasado, ainda assim não é um jogo ruim no quesito gráficos, tá? E o gráfico do Wind Waker aqui ele é infinitas vezes melhor, né? Então, a minha primeira experiência com Wind Waker, né, nas primeiras horas de jogo, foi muito positiva, né? O fato do Link ter iniciado numa ilha, o combate, a espada e tal. É um combate simples, é um combate muito legal. E essa mecânica de ilhas, exploração e mar, eu achei legal no início, depois eu vi que não era tão legal assim, né? Acabou que no meio do jogo virou tipo um Assassin's Creed Black Flag, só que no universo Zelda. Eu achei isso meio chato, porque o jogo ele tem fast travel, tá? Eu sou um cara que, assim, não gosta de fazer muitas side quests. Eu gosto de ir direto ao ponto, iniciar, ir pro mid-game e zerar o jogo, tá? Se eu tiver que fazer algumas side quests, eu faço. No caso aqui eu tive que fazer, mas já vou chegar lá. Bom, trazer o microfone um pouco mais pra perto, levantar ele um pouquinho aqui. Beleza. Cara, o jogo tem fast travel, né? Chega uma hora do jogo em que você enfrenta um sapo numa nuvem, né? E aí você enfrenta esse sapo e ele te ensina a melodia do tornado. Aqui, em vez de ter, a gente tem a ocarina no Ocarina of Time, aqui a gente tem a batuta do tempo, né? Do tempo não, a batuta do vento, sei lá. Você consegue, tipo, ser um maestro em uma música e tocar ali pra você fazer algumas melodias. Aí tem, tipo, 6 melodias, não são muitas. Duas delas são praticamente exclusivas de dungeons que você faz. Ah, e algumas são mais úteis. A que você mais usa é a do vento, né? Esse jogo ele tem uma mecânica de, tipo, você tá navegando e aí você tem que mudar a direção do vento, da rosa dos ventos, pra o vento ir na direção que você quer velejar. Isso eu achei meio chato.
Porque, assim, é legal a mecânica, mas deveria ter alguma coisa mais rápida de fazer, porque toda hora você tem que tocar. Tem momentos onde você vai explorar ali uma ilha e você vai dar a volta na ilha. Em algum momento você vai andar por onde o vento tá. Você vai andar contra o vento algumas vezes. E aí o barco fica muito lento. Então você tem que tocar. Ou você fica assim, nessa chatura, ou você toca de novo a batuta do vento com o wrecking do vento. Aí você ajusta a posição do vento e aí você vai. É legal como mecânica, mas ter que usar isso várias e várias, várias vezes no jogo eu já não achei tão legal assim. Não achei tão divertido. Outra coisa que é muito oceano, muita exploração. Eu particularmente achei, assim, é um vasto mundo de oceano. Tem umas coisas pra explorar, mas eu acabei não explorando muito, como eu falei, eu não gosto. Enfim, fui jogando. Eu cheguei no Final Boss, que nesse jogo também é o Ganondorf, assim como no Nintendo 64, mas assim como todo Zelda, as coisas são meio diferenciadas, né? Então o Ganondorf aqui é diferente do Ganondorf do 64, o Link aqui é diferente do Link do 64, mas sempre tem os mesmos personagens meio que diferentes, né? Embora nesse jogo eu não tenha visto alguns personagens. Tipo, eu não vi o Malo do Lon Lon Ranch, eu não vi o Lon Lon Ranch. Enfim, eu não vi algumas coisas. Mas talvez tenham e eu não vi mesmo. Mas enfim. E aí, cara, a batalha contra o Final Boss, ela foi muito, muito difícil. De verdade. Eu devo ter tentado, assim, mais de 15, 20 vezes derrotar o Ganondorf. Porque nesse jogo em específico, nesse emulador em específico que eu joguei, que é o Semo, não tem save state. E o save state foi uma coisa que eu usei em todo o Zelda até agora. Eu usei save state no 64 muito. Tipo, no começo eu tentei não usar, aí depois, tipo, eu queria zerar e aí eu fui usando save state mesmo. A mesma coisa no Minish Cap. Nossa, no Minish Cap eu tive que usar, cara, porque eu tava na última dungeon e eu tava com meio coração. E aí, tipo, eu tive que fazer uma parada que é muito antiética, mas eu tive que, tipo, dava um hit no boss, fazia o que eu tinha que fazer, aí salvava o state. Aí acertava um gol. Tipo, a mecânica do Minish Cap era assim: o Link ele tinha que se pegar um poder da espada mestra, se dividir em 4 Links, e aí o boss ele ia lançar uma bola de magia na gente, a gente tinha que rebater a bola. Só que os 4 links tinham que acertar e tinham que acertar exatamente reto pra pegar no boss. Então isso era difícil, tinha que ser no time certo e na distância certa. E assim, eu tava com meio coração, então se eu morresse eu tinha que refazer tudo, tinha que refazer a dungeon toda, não era legal, eu ia me estressar muito. Então, tipo, acertava um golpe, salvava o state. Aí morria, dava load, morria, dava load, morria, dava load. Aí eu acertava de novo, salvava o state e foi assim que eu zerei. Aqui no Semo, que é o emulador do Wii U, eu joguei a versão do Wii U, ele não tem save state. Então eu tive que, tipo, jogar na marra mesmo. Joguei na marra. Só que usei muitos guias, óbvio, óbvio. Você tem que usar guia, cara. Porque o jogo é de exploração. Se você não usar guia, você tá lascado, velho. E, assim, e pensar que muita gente zera o jogo sem ver na internet, sem ver tutorial, e tá tudo bem, não tem problema. Assim, não é uma maneira menos pior zerar o jogo vendo tutorial. Então, por exemplo, cara, eu não tenho todo aquele. Como eu já disse em vídeos anteriores, eu não tenho todo aquele tempo de ficar zerando o jogo, né? Como eu tinha quando eu era criança, quando eu era adolescente ali, de 15 anos. Eu tenho 22, eu tenho muita coisa. Eu tenho coisa pra fazer no meu dia. Então, assim, se eu gasto, tipo, 1 hora fazendo uma única coisa no jogo, assim, que eu tô morrendo, tô voltando, tô morrendo, tô voltando, eu já fico pé da vida porque o tempo tá passando e eu tô perdendo tempo. É essa a sensação que eu tenho. Então, o save state pra mim, né, pro meu estilo de jogo, ele funciona muito bem. Infelizmente, o Semo não tem save state. Mas é isso, a experiência foi bacana, foi legal. Terceiro Zelda da fila. Enfim, aí a batalha contra o Ganondorf, ela era extremamente difícil. E aí, quando eu cheguei lá, eu tive que. li- O jogo ele te dá a oportunidade de voltar e explorar o mundo se você quiser pra ficar mais forte pra derrotar o Ganondorf. E era exatamente isso que eu fiz. Foi exatamente isso que eu fiz. Então eu vi um mapa aqui e fiquei buscando Heart Pieces nesse mapa, e aí eu consegui, tipo, 4 corações extras da minha vida, que já fez muita diferença. Depois eu descobri que tem uma mecânica que já tem nos outros Zeldas, que eu deveria ter visto aqui, ou fui muito idiota, que era a Bottle of Father. Não é Father, tipo. Cara, como é que se fala isso em inglês mesmo? É a fada no pote, no frasco, né? A fada no frasco. Isso tem no 64, isso tem. Eu não lembro se tem no Minish Cap, talvez tenha. Eu acho que tem em todo Zelda, na verdade. E tinha aqui. E assim, eu só tinha um frasco, porque é o que eu tinha desbloqueado na história.
mas provavelmente eu conseguiria mais frascos em side quests e em vez de ter todas as Harpies, que elas praticamente dobram, elas praticamente não, elas dobram tua vida, se você pegar todas em quantidade de corações, você pode andar com tipo 2 frascos de fada, que aí você morre e renasce com toda a vida, morre e renasce com toda a vida. É bem mais fácil, né? Se você tiver a fada presa num frasco de vidro. E aí eu descobri isso e tal, aí eu fui atrás disso, só que depois quando eu tava com a cabeça fria, eu tentei enfrentar o Ganondorf de novo e deu certo. Então pode dizer que esse jogo foi o que eu mais fui na raça mesmo, de tipo, zerar com as mecânicas do jogo e tal, e tipo, meu Deus, tô sem vida, vou morrer. Aí eu morria, tinha que voltar no checkpoint, ia de novo e tal. Doideira. Agora, em comparação com outros Zelda, é o seguinte, uma queixa que eu tenho a fazer da franquia é que ela é. Eu não sei se é feita pra criança, mas assim, é feita pra você sofrer em certas partes, porque tem muitas mecânicas ali que você fica preso, você não sabe o que fazer. Eu senti isso muito no Ocarina of Time, mas muito mesmo. Tinha várias coisas que eu não sabia o que fazer, principalmente porque aquele tinha sido meu primeiro Zelda. Então tinha muita mecânica que eu não estava acostumado, não estava familiarizado. Mecânicas essas que surgiram nos outros Zeldas também, elas foram usadas também de formas similares ou iguais. Por exemplo, sei lá, o hookshot, ou o pote, ou sei lá, o fantasma no Ganon, o próprio Ganondorf lançar uma magia e você dar uma espadada na magia pra repelir contra ele. Tudo isso são coisas aproveitadas de Zeldas anteriores, tipo do 64, né? A maioria das coisas é reaproveitada, mas todo Zelda implementa uma coisa nova. Como, por exemplo, esse implementou a mecânica da batuta, a mecânica de você controlar outro personagem. Enfim, o que é interessante, mais ou menos. E foi isso. Bem legal, cara. Vamos para o próximo. Bom, é isso. Agora o que que eu vou fazer? Que jogo que eu zero? É isso que eu tô pensando, cara. Eu realmente estou pensando se eu vou pra outro Zelda. Se eu for jogar outro Zelda, eu estava entre dois, que é o A Link to the Past ou o Breath of the Wild. E eu sei que vai ser muito mais divertido jogar o Breath of the Wild. Eu vou jogar do Wii U também, a versão do Wii U, né? Cara, pra você ter uma ideia, esse jogo é de 2017. Ele é tão pesado, entre aspas, que assim, o meu PC roda 40 frames por segundo esse Zelda. Só que assim, ele roda 60 frames, mas eu tenho que diminuir a qualidade gráfica, né? Na verdade, pelo padrão do Wii U, com os gráficos do Wii U, eu consigo rodar 60 frames tranquilo. Só que quando eu melhoro pra, eu acho que 4K a resolução, que fica muito bom, cara, fica melhor. Eu acho que fica melhor do que o Switch. Do que o Nintendo Switch mesmo. Aí eu caio de 60 frames pra 40 frames, o que é considerável, mas assim, é super jogável, tá? Super jogável. Qualquer coisa eu posso diminuir um pouquinho a qualidade gráfica também pra o FPS ficar maior. E é isso. Estou pensando. Ou eu posso ir pra outro jogo, cara. Eu instalei mais emuladores aqui no meu PC, tá? Eu instalei, tipo, emulador de. Cara, tem emulador de tudo. GBA, PS1, PS2, Super Nintendo, Nintendo 64, Wii, GameCube, Wii U. Eu acho que até agora foram esses que eu instalei. E não tem necessidade de instalar mais, porque eu já consigo jogar tudo quanto é jogo. Tipo, se tiver algum. Tem alguns consoles diferentes, claro, tipo, sei lá, Dreamcast, ou, sei lá, uma coisa muito específica, Sega CD, alguma coisa assim. Só que, mano, se eu quiser jogar esses jogos, eu posso. Assim, é que é muito específico. Eu acho que esse é o tipo de console que só vale a pena você instalar se você quiser jogar algum jogo, algum título muito específico que lançou pra ele. Coisa que, sinceramente, do Dreamcast. Pô, Dreamcast eu não tenho nenhum jogo que eu queira jogar. Sei lá, tem Resident Evil 2 de Dreamcast. Tá, mas tem Resident Evil 2 também no PlayStation 1. Por que que eu não jogo a versão de PlayStation 1? Às vezes tem que pensar isso. Um bom exemplo disso é, um jogo que eu queria meio que jogar era Call of Duty 3, sabe? E o Call of Duty 3, chamar de Call of Duty porque eu tenho intimidade com esse jogo. Eu joguei muito na época do Play 2. Ele tem versão do Play 2. Aí eu baixei um emulador de GameCube lá. O GameCube, não, de Nintendo Wii, se eu não me engano. Não, não, de GameCube mesmo. Eu baixei um emulador de GameCube. Aí eu fui jogar o Call of Duty 3 no GameCube ali pra ver como era. Não, não, desculpa, falei errado. Era o Wii. Baixei o Wii. E aí eu fui jogar o Call of Duty na versão do Wii. E assim, cara, eu achei muito esquisito ali a parada. Mas aí eu baixei no PlayStation 2. Era o mesmo jogo, na prática, só que talvez alguma diferença gráfica, alguma diferença, principalmente de botões, né, do HUD do controle, porque cada emulador ele vai meio que usar o seu controle de uma forma. Então, esse formato padrão de controle, de 4 botões aqui no D-pad, 4 botões principais aqui, 2 analógicos, Start Select,
R1, L2, R1, R2 e L1, L2, né? Além do R3 e L3. Esse formato ele foi popularizado a partir do PlayStation 1 no DualShock 1, se eu não me engano. Antes disso, meio que cada controle tinha sua peculiaridade ali. O GameCube, por exemplo, ele é muito esquisito, mas muito esquisito mesmo. Então, você vai jogar um emulador de GameCube ali, a parada é diferenciada em como você usa o controle, né? E pra você se acostumar com isso é muito difícil. Pra você se acostumar com coisas básicas já é difícil. Eu sei que eu mudei de assunto, mas voltando a falar do Zelda Wind Waker, cara, uma coisa muito comum nos jogos da Nintendo é que lá no Japão, se eu não me engano, o botão bolinha do PlayStation, e aqui eu não sei qual que é, porque não tá escrito, esse aqui seria o bolinha do PlayStation, né? Ele é o botão de você confirmar. No caso do Zelda Wind Waker, o Zelda Wind Waker, né? Ele rola o Link. Então o Link tá lá andando, ele rola. Ele também defende alguns ataques. Ele é o botão de confirmação, tipo, pra abrir baús. Sendo que na maioria do. Quando você vai pra um PlayStation da vida, um PlayStation 1, PlayStation 2, na verdade o botão que faz esse tipo de coisa, que é o botão de confirmação, de passar, de tudo, ele é o botão X, que é esse botão amarelo. E nos jogos da Nintendo, jogos japoneses e tal, geralmente o X, que é esse botão amarelo, é o botão que volta. Então você tem que se acostumar com essa troca de botões. E já é difícil. Depois de algumas horas você se acostuma, claro, né? Mas, enfim, se isso já é difícil, imagina um GameCube que tem um controle todo diferenciado, né? O controle do 64 foi difícil, foi fácil até de me acostumar. Eu tenho até um aqui pra mostrar. Ok, esse controle é ruim pra caramba, velho. Não tô falando da construção do. Não tô falando do controle como ele é fabricado, mas tô falando da qualidade mesmo. Porque esse aqui é um controle paralelo, ele não é tão bom, não. Mas ó, o controle do 64, ele é relativamente bom até pra você se acostumar, porque tirando o layout, tá? Eu tô falando pra emular com um controle convencional. Ele só tem dois botões principais, né, o que é muito fácil, tipo GBA, um D-pad e um analógico. E ele tem aqui, ó, o L e o R e tem o botão Z aqui embaixo. Então você consegue usar os botões de um controle convencional e ainda sobra. E esses botões C aqui, geralmente eu coloco eles para ser o analógico secundário, né? O analógico da direita. Mas enfim, cara, é isso aí. É isso que eu tinha pra falar do Wind Waker. Esse vídeo já ficou longo pra caramba. E até a próxima. Vou decidir qual que eu jogo agora. Tchau, tchau.